Fala assim, aí galerinha do YouTube. E aí, galerinha? Eu não tenho nenhuma coisa pra youtuber, cara. Eu não ia conseguir fazer nunca aquele negócio. Corta a imagem, que nego briga, e grita, e chacoalha, não. Tem a menor vocação pra entertainer. Pode João. Já pede os likes aí no canal do C++. Vamos lá. Eu vou falar um pouco de vocês. Engraçado que boa parte da apresentação que eu vou fazer hoje aqui, vocês já viram hoje. Eu vou falar de CIMD, o Walter falou de CIMD no início. Vou falar de algoritmos. Sim. Esse é o resumão da... É o resumão do evento. Esse é o resumão do evento. Eu vou falar exatamente as mesmas coisas que todo mundo falou até agora. É bom, né? Então, o que eu vou começar a falar é sobre CIMD. Para quem não conhece CIMD, funciona? Isso, funciona. O que é processamento CIMD? O que eu estou falando de CIMD? Por que isso é importante? Por que isso é legal? Isso aqui é um conceito. Vocês estão embarcados, a maioria, eu vou falar aqui pensando em x86. Mas tudo que eu falar funciona em ARM. Funciona em Neon. Então os exemplos vão ser x86, aí, o código é x86, tudo x86, mas funciona igualzinho em Neon. Obviamente o código não vai rodar, não vai funcionar, porque o código específico, é escrito específico para x86. Mas o conceito é exatamente igual. Existem algumas bibliotecas de CIMD que podem ser usadas. Eu antigamente usava a Boost CIMD, mas para mim ela morreu. Eu estou usando agora muito a VC, chama VC Vector. Tem uma outra também chamada libcimd XX, eu acho, que parece muito interessante também. Existe a xcimd, que é uma outra. Eu comecei a escrever a minha e desisti. Isso é muita concorrência, é muita coisa, e eu estou querendo estudar mais exatamente esse assunto que eu vou falar aqui, sobre CIMD. O que é processamento CIMD e por que ele é legal? Você consegue, com uma instrução do processador, executar a mesma operação matemática em um conjunto de números ao mesmo tempo. Esse conjunto de números varia com a arquitetura do seu ambiente e varia com o tipo numérico que você está trabalhando. Por quê? Porque isso é um registrador dentro da máquina, dentro da CPU. Você tem 128 bits, você tem 256 bits, você tem 512 bits. E é esse tamanho do seu registrador. Como o processador vai trabalhar com esse registrador de 128 bits, que é o truque. Ele vai pegar assim, eu tenho 128 bits, cabe 4 int, 2 int 64, 4 doubles, 2 doubles, 4 floats. Então ele pega esse mesmo registrador e ele interpreta os bits daquele interpretador de forma diferente. Então, o bacana do CIMD é que você consegue fazer, como aquele exemplo de volta, foi perfeito, você consegue fazer várias multiplicações, 4, 8 multiplicações, de uma tacada só, que é bem mais rápido do que você fazer uma a uma. Qual é a minha... Eu descobri que eu estudo isso aqui há 10 anos e eu não sabia. Eu vou olhar quando é que eu comecei. Qual é o grande lance do CIMD? Todo e qualquer exemplo de CIMD que você já viu, o que era? É álgebra linear, Giovanna. Álgebra linear. É a multiplicação de vetor, é a multiplicação de matrizes. Qualquer exemplo que se fala FFT, qualquer coisa, vai ser sempre esses exemplos de multiplicação, cálculo de matriz, o tensor é isso, você é um vetor que você vai multiplicar, é sempre isso. Agora falar que é ruim? Não, tá certo. Isso é bom. Você tá gravando, né? É muito bom. Eu comecei a pensar como o Galo, eu falei assim, cara, tem um montão de algoritmo que eu uso no meu dia a dia que, tem umas instruções que às vezes dava pra dar um tapa, né? Dava pra usar. Aí a minha ideia começou com as funções, com os comandos de comparação CIMD. Basicamente, tentar trocar um if por uma instrução CIMD de comparação. Eu acho que eu estou muito perto da câmera, só para ficar uma... Não, tranquilo. Ele está com a light?
Eu me mexo, é horrível. Se eu for andar para cá, eu passo na frente da tela. Aí as pessoas ficam fazendo assim, para tentar enxergar o que eu estou fazendo. Também posso ficar aqui. Aqui fica bom. Eu apareço na câmera? Agora tô legal? Ou fica andando. Não fico andando para atrapalhar, né? Não. Você reparou que eu não perguntei se eu estou bonito, porque isso não tem uma chance. Então, vamos lá. A minha ideia foi, beleza, um if, todo código que eu vou mexer, eu vou precisar de um if. E eu pensei assim, cara, como é que eu vou usar essas instruções, como é que eu vou trabalhar essas instruções para ganhar o desempenho que elas me dão num algoritmo mais simples. Por exemplo, busca binária. Alguém lembra de busca binária? Estou fazendo isso hoje, né? Então, busca binária é um algoritmo que foi explicado hoje, eu não vou explicar de novo, mas que ele funciona basicamente assim. Você pega o elemento em algum ponto no meio, é para cima ou é para baixo, você divide de novo, é para cima ou é para baixo, você divide de novo, tá certo? Perfeito. Tá. Obrigado. Aliás, a sua parte visual tá excelente. Você conseguiu caminhar e quebrar o teu vetor ordenado em vários pontos, sempre fazendo uma comparação. Eu comparei na primeira vez, comparei na segunda vez, comparei uma terceira vez. E se eu fizesse isso? Se eu pudesse comparar de uma vez só vários números ao mesmo tempo. E a minha ideia começou aqui. Fazer essa comparação no estilo Simit. A tela é meio baixa, desculpa, gente. Então, como é que eu faço isso? Qual foi a minha ideia? Como é que eu desenvolvi a ideia? Eu peguei esses números, coloquei num vetor. Eu estou assumindo aqui que é um vetor que cabe 4 inteiros. Vou trabalhar só com inteiro agora, mas mesmo jeito, se funciona com ponto flutuante, do mesmo jeito. Pode parecer meio estranha a ordem, mas na prática, na memória, vai ficar exatamente ordenado, igualzinho que estava os bytes originalmente, os números originalmente. E vamos supor que eu vou escolher um número para comparar, que é o 15. Eu pego, comparo, e vou criar um outro vetor só com o número que eu estou procurando para comparar com o meu. E vou fazer um greater than. A instrução greater than das instruções Simd, do x86 e do Neon, elas retornam um outro número Simd, um outro registrador Simd, onde tudo que for falso é 0 e tudo que for true é 1. Uma máscara. Ele retorna uma máscara para você. Que você pode fazer o que você quiser com ela. Inclusive, reduzir ela para 16 bits. Como é que é isso? Eu estou explicando os passos do algoritmo. Isso aqui tem 4 linhas no código. Não posso fazer nada. Existe uma instrução que pega os bits mais altos de cada byte e gera uma máscara de 16 bits. Ou, se for no AVX 256, vai gerar 32 bits. E existe uma outra instrução que descobre qual é o primeiro bit 1 ligado nessa máscara. Tem no x86, tem no ARM. Bit first, bit scan forward, bit scan reverse. Tem igualzinho. E aqui está a mágica. Eu sei que é o bit 3, que é o primeiro que está ligado. Eu somo mais 1, divido pelo tamanho do int. Eu vou me dar exatamente qual bucket dentro do meu vetorzão que isso foi quebrado. O que eu acabei de fazer? Vocês já ouviram falar do Spaceship Operator? Que ele é um menor, igual, maior, que ele vai retornar menos 1, 0 ou 1. Eu acabei de criar um nave-mãe Operator que ele retorna de 0
até N, dependendo da comparação. O código é esse aqui. Esse aqui faz exatamente a mesma coisa que eu expliquei. Primeira linha, você vê que eu não sou muito bom de syntax scholar, né? Está bem estranho, mas tem um motivo. É mais fácil seguir as cores e descobrir as variáveis assim do que no syntax scholar. Eu posso falar aqui, vocês sabem onde está aqui, está o laranjinha ali. Tudo que está em rosa é que é dependente do tipo. Então eu tenho aqui que é int 32, eu faço a expansão daqui, que é a primeira linha. Que eu crio acima de key, eu estou fazendo a expansão, que é aquele 15 que divide. A comparação eu fiz antes, tá? Eu tenho essa variável já pronta. Essa linha que eu gero o GTMask, ela está fazendo a comparação. Quando eu gero mask, é quando eu reduzo para 16 bits. E quando eu faço bit scan reverse, eu pego o índice do negócio. São 4 instruções para gerar uma comparação. O que eu fiz nessa hora aqui? Vou voltar tudo. O que eu fiz nessa hora? Eu, em vez de fazer... Aí, não, contrário. Muito errado. Eu, em vez de fazer N comparações para andar dentro da árvore, dentro do vetor, eu fiz uma comparação só e já me quebra, em vez de quebrar em 2, eu me quebra em 5. Mas só curiosidade, mas o load que você vai ser desalinhado e esparso, né? O load, eu estou dando um item só. A comparação ela é fixa nesse primeiro momento. Mas você vai fazer o load dos caras espaçados? Vou fazer o load dos caras passados. Então isso vai ser desalinhado e distante. Isso vai ser desalinhado e distante. Não é lento isso? Não sei como é. É lento. Você pegou num ponto que eu ia chegar daqui a pouquinho. Esse código aqui, eu fiz... Esse exemplo aqui, ele é só para o primeiro passo. Então eu faço cache desse valor e uso ele repetidamente para fazer todas as buscas. Então eu não caio nesse problema o tempo todo. Eu fiz uma outra versão que não está aqui, que eu fiz essa apresentação, depois isso me deu ideias, eu comecei a construir alguma coisa mais palpável, mais production, né? Mais de produção. E eu só consegui no máximo 2 vezes mais rápido. O meu lorbald é 2 vezes mais rápido que o lorbald do STD. Tem uns caches, é só tipo numérico. Eu consigo comparar as 3. Não dá. Mas eu consegui um desempenho bem legal, mesmo fazendo scatter de acesso à memória. Não era, você esperava um negócio que era 8 vezes mais rápido. Então, no meu caso, 2 vezes mais rápido é uma falha. Não consegui ser bom o suficiente. Não ficou tão rápido. Porque você espera que seja 8 vezes mais rápido. E não é. Exatamente por causa do problema da acesso à memória. Mas você está certíssimo. Então, o que eu fiz foi uma classe. Depois do final tem um link do código. Tá tudo no GitHub já. E eu crio esse index, carrego esses dados primeiro, deixo ele salvo, e depois eu vou fazer várias buscas de lowerbound em cima desse código, em cima desse vetor, e eu só guardei a primeira vez, eu só faço a primeira quebra em 5, né, divido o problema em 5, e depois eu uso o lowerbound normal. O código do find é isso aqui, ó. Isso aqui eu acho que não vale nem a pena falar, mas é só ele montando o item de comparação. O find é legal. Eu pego a chave, pego o item de comparação que eu já guardei. Eu tenho os iteradores de início e fim e chamo o lowerbound da STD depois. Simples assim. Bem, só para entender o quanto isso me daria de performance. Não é a minha máquina,
Essa máquina é uma máquina nova que eu ganhei agora no trabalho. Essa aqui é a minha máquina do outro trabalho, que era um Mac. Deixa eu ver como eu estou de tempo. Que minuto ainda, cara, tá mole. Eu consegui esse desempenho, os dados estão ali. Era um Clegg Homebrew com a VX2, com a VX2 e com a SSE, né? Com as duas implementações. Busca de todos os dados de forma randômica. O que eu fiz foi o seguinte: eu gerei um vetor randômico, ordenei ele e depois busquei pela ordem original, né? Então ele é sempre do mesmo jeito, porque é SRAND1, é SRAND com valor fixo, então ele sempre gera os mesmos dados, então dá para comparar, mas a busca ela é para dar cache miss, para dar erro de, se fosse sequencial era mole, cache salvava tudo, foi feito de propósito. Então, só por quebrar o problema em 5 de cara, eu já tenho 31% mais rápido, menos tempo do que se eu tivesse fazendo o outbound direto no vetor. Isso é só o primeiro passo. Aí eu volto, agora que eu entro falar do problema que você falou, do acesso à memória. Se eu fizer isso repetidamente, eu podia quebrar de novo. Eu podia quebrar de novo. E sempre quebrando em 5 até o final. Eu fiz uma implementação dessa. Eu posso passar o link depois. Ainda está meio que na metade. O loadbound eu terminei. É porque o próximo exemplo eu estou no meio da implementação. O máximo que eu consegui de performance foi 2 vezes mais rápido. Dando preload de cache, fazendo prefetch de memória. Eu consegui uma versão que não compatível com a STD, com a STD Lower Bound, que eu salvo da mesma forma que eu faço o cache aqui da comparação, eu salvo a comparação, aí fica um pouquinho melhor. Mas não é que a minha ideia original era fazer com a mesma interface da STD. Eu vou acabar deixando as duas. Qual é o problema disso? É o acesso à memória. O problema é exatamente o acesso à memória. Como o acesso à memória ele é esparso, e por mais que você tenha uma instrução específica para ler memória esparsa no CIMIT, o desempenho vai embora por causa do acesso à memória. A memória vira um gargalo. Então o que eu esperava que isso aqui fosse muito mais do que 8 vezes mais rápido, porque você quebra mais rápido, eu consigo no máximo 2 vezes mais rápido. E com bastante esforço. Depurando, botando no Vetone, descobrindo onde estão os gargalos. É bem complicado. A solução, na minha cabeça, meu problema não está na minha instrução. Meu problema está nos meus dados. Eu tenho que mexer nos meus dados. Que foi aí que me deu a ideia, antes de passar para isso. Existem algumas limitações do CIMID no x86, aí isso eu já não sei no ARM, que as instruções de comparação de inteiros, eles são um pouco limitados. Ele só tem para inteiro com sinal, e ele só tem maior que e igual. Para float tem mais. Para float tem todas as comparações, tem saber se é NaN, o que faz quando tem um NaN, se ele ignora, se ele está true, se ele dá erro. Para float você tem bem mais opção. Mas para inteiro, você está limitado nesses tipos. Eu estou errando aqui toda vez mexendo isso aqui. Qual é a solução na minha cabeça? Antes disso, estamos ok por enquanto? Estou falando muita maluquice, está seguindo, está funcionando, né? Tá bom. A solução é você ordenar os seus dados e botar os dados em função das instruções. E o jeito que eu pensei isso aqui, nesse caso aqui é só um exemplo, é fazer uma árvore anyway, que é a base da B-tree. A B-tree é uma árvore anyway, é uma árvore de comparação de N caminhos, e ele tem um algoritmo de inserção e um algoritmo de remoção que garante que a árvore vai continuar estável o tempo todo.
garante que vai estar balanceado, garante que vai estar estável, que não tem um ramo maior que o outro, que a árvore está sempre toda balanceada. O algoritmo permite isso, mas a base da B-tree é a árvore anyway. Que os dados mesmo são guardados como uma árvore anyway. E é isso que na minha outra biblioteca eu ainda estou no meio do caminho. Estou implementando uma B-tree usando Simid. Eu estou no meio do caminho, então está meio esquisito ainda, não dá para botar ela pública para valer. Então eu pensei numa árvore anyway bem simples. Eu estou tentando aqui, não é um caso genérico, é um caso específico, que eu quero testar qual seria o meu desempenho se eu tivesse Simid de cabo a rabo com meus dados organizados. Então eu pensei o seguinte, eu vou ter um vetor com todos os meus dados, ordenados, igualzinho, e eu vou pegar de 4 em 4, que no caso é o meu tamanho do Simid, eu vou pegar de 4 em 4 e vou criar um outro vetor com esses dados. E depois eu vou fazer de novo. De 4 em 4 e vou criar outros vetores. Isso é bom, só uma memória horrenda. Não estou preocupado com isso aqui. Eu estou pensando num caso hipotético onde eu conseguiria chegar descendo a árvore, né, fazendo a comparação com os dados montadinhos na minha mão, para eu só fazer a comparação. O find, e esse foi o grande barato que eu consegui nessa implementação, o find não tem comparação. Tem a comparação do greater than index, mas aonde que eu chego na outra árvore de baixo? Eu faço um cálculo. Eu não tenho um ponteiro, eu não estou endereçando um ponteiro. É um vetor, é um outro vetor, é um outro vetor. Eu só calculo o índice do próximo. E eu vou andando só no caminho dos índices. Porque esse cara aqui, o greater than index, ele não me retorna true ou false. Ele me retorna um número. E esse número eu posso usar como o que eu quiser. Inclusive para calcular o índice da linha de baixo, que é o que eu faço aqui. E isso eu vou do topo e vou andando por cada vetor descendo. Quando eu chego no último item, lá na raiz, nas folhas, eu começo da raiz, perdão. Eu começo da raiz e vou descendo. Quando eu chego nas folhas, eu vejo se eu encontrei o item. Se ele está lá, ele tem que estar lá. Naquele ponto. Faço um advance só porque eu quis usar advance, mas podia ser só uma soma, encontrar o ponto. Eu quis manter a cara de iterei. E retorno o índice. E esse é o desempenho. Agora sim chegou onde eu queria chegar. E é por isso que eu estou implementando a B-tree. Na verdade, Rust é o cara do Rust. Uma das estruturas de dados lá que faz a diferença é a implementação de B-tree, né, da coleção. É engraçado que a maioria das collections que tem hoje nas linguagens particulares não tem uma B-tree canônica, né? Tem que fazer. E eu estou querendo implementar uma B-tree para ter isso aqui no meu find. Eu estou no meio do caminho. Eu estou terminando o último bug da inserção. Tem um bug só, numa situação específica. E eu vou começar a remoção. Seria bom comparar com deixar os dados ordenados para, tipo, rodar o teu Simd com o Element 1, né? Que seria a comparação justa. Eu não entendi qual deixar os teus dados ordenados para o outro algoritmo também não ficar precisar pulando na memória. Que vai ordenar, vai perder tempo ordenando. vai perder tempo ordenando. Mas o outro é lower bound. Eu não tenho como fazer. O lower bound não permite isso. O que eu poderia comparar é com uma outra árvore. Isso, é isso que eu quero dizer. Eu te digo que com map é um desastre. Map é pior, map é mais lento que o lower bound. Não, Por outros cache-mis, né? Por causa que é Smith. Da quantidade de elementos que você vai falar comparando. A nossa experiência com o map é bem ruim. É horrível, eu odeio.
Todos nós odiamos o Map. Todos Eu nós. odeio o Map. Map 7 são horríveis. Não, mas isso, O esse é um problema é esse exemplo. mesmo, a fragmentação da memória, né? Os nossos para todo lado. Né? É porque eu acho que o grande problema, assim, quando você faz em exemplo, né, uma árvore, etc., tranquilo, né? A alocação está mais ou menos próxima. O problema é quando você vai para um caso real, né? Porque você tem threads alocando coisa, então fica uma parte aqui, outra parte ali do. A parte de Mas gerenciamento de memória deve Se ser você aqui. fizer um map allocator seu, Sim, você faz uma coisa com. Sim. Isso, exatamente. Melhora. Mas assim, de cara, se eu não preciso dos dados ordenados, de cara já é uma ordem de map para tudo. Mas esse é um caso legal porque você está pegando uma, vamos dizer assim, uma estrutura de dados que é canônica baseada em ponteiro, cara, você está fazendo um flat dela. Tô fazendo um flat. E na verdade eu acho que a prática de algoritmo e estrutura de dados tem que trazer isso para o nosso mundo real. Na verdade a gente pode pensar numa árvore conceitualmente, só que tentar trazer para esse tipo de desenvolvimento. De implementação. De implementação. A implementação que eu estou fazendo de B-Tree, ela é mais ou menos assim. Ela não é totalmente assim, toda flat, porque a inserção fica ruim. Então, mas ela tem chunks grandes de alocação. O meu nó não, ele está normal. Bom, o meu nó padrão está sendo 256 itens e eu não aloco um nó de uma vez. Eu não aloco um bloco de nós que é o número de nós acima mais um. Se o meu elemento tem 4 itens, se o meu nó tem 256 itens, o bloco de nós tem 257 itens. E assim vai descendo. Então, a alocação é meio estática, o que gera muita perda de memória. Mas é um trade-off. É o trade-off. Aí, se você quer reduzir isso, você vai ter que reduzir o nó. Eu estou deixando amarrado no tamanho do nó, a alocação de memória. Se você reduzir o tamanho do nó, você consegue diminuir a memória extra. Mas isso eu ainda vou trabalhar. Isso aí é nessa versão eu estou fazendo assim. Porque o que eu estou mirando, é fazer, é fazer essa comparação Word, usando um cara desse que eu estou fazendo um loop, andando na árvore. O que eu estou andando na árvore? Sem mexer em ponteiro, só andando nos índices. Eu tenho um ponteiro que cada nível da árvore é um vetor. Eu estou com vários vetores. Então eu tenho o ponteiro que é o level, mas eu não estou... Essa é conceitual. É conceitual. Isso não existe. E mantendo essa estrutura, eu consigo chegar no desempenho esperado. 4 vezes é o que eu espero de uma melhor desempenho no SSL, nesse caso. Porque são 4 bytes. 4 inteiros de uma vez só. E 8, não foi 8, foi 7, mas tá bom. E 8, ou 7, é o desempenho esperado de ganho no SSL. Porque eu tenho a VX2, aqui é a VX2, e esse aqui é SSL 4 ponto qualquer coisa, 4.2. Qual que é o tamanho da VX2 que você está usando? É 256. 512. 512, né? Esse é o VX512? Não, VX512. tem a VX512. A VX é VX2 ou VX512? Agora que eu consegui acessar a máquina VX512, agora que eu consegui acessar uma, eu nem comecei a brincar ainda. Cara, o VX512 é outro universo. Porque a próxima assunto que eu vou falar agora, deixa eu comentar. Onde que está esse VX512? Cara, O X512 é só... Cara, eu acho que Slime nos pode últimos ser, Intel, exatamente. eles apareceram no Xeon. Eu consegui acessar um Xeon bacana, e agora que eu vou começar a brincar. Xeon moderninho. Xeon moderninho. Xeon é bem novo esse negócio. É bem novo. Não tem ainda no processador de notebook. Eu tenho, meu notebook mesmo, ele é um i7 8550U. Um i7 8. Não tem.
DX2. E nova, tipo, nova geração, sabe?